Olá, caríssimos e caríssimas ouvintes. Hoje é dia 14 de outubro e o assunto predominante ainda é eleições 2018. E sobre esse assunto eu quero fazer aqui duas indagações. A primeira pergunta é: e agora, em quem devemos votar, haja vista que o nosso candidato Cabo Daciolo não foi para o segundo turno? A segunda pergunta é: por que Daciolo não foi nem para o segundo turno? Eu gostaria de responder pela segunda, primeiramente. Bom, ou as urnas foram de fato fraudadas, né? Como assim fraudadas? Nós víamos aí nas pesquisas que o nome de Cabo Daciolo nem aparecia. E só veio aparecer no finalzinho, alguns aí dando 1% ou coisa assim. E a Marina Silva sempre aparecia nas pesquisas, começou aí com 6%, aí foi caindo, né? Foi caindo, mas não chegou a um patamar menos de 2% não. E quando da apuração das urnas, nós vimos que o Cabo Daciolo ficou à frente da Marina Silva e de mais outros candidatos que nas pesquisas apareciam à frente dele. Ou seja, alguma coisa não está batendo. Sim. Outra possibilidade: se não foi fraude nessas urnas, foi então o complô feito pelos pastores mercenários juntamente com a bancada evangélica, com o auxílio da imprensa. Mas como assim? Olha, esses pastores mercenários, que são esses que usurparam a Igreja de Cristo, estão aí, ou seja, a igreja, na realidade, dessas igrejas, dessas lideranças, a igreja não é de Cristo mais, a igreja é deles mesmo. A igreja tem dono, mas não é mais Cristo. Eles fizeram o seguinte: pegaram uma grande mentira e acoplaram, jampearam a uma verdade. Que mentira é essa e que verdade é essa? A mentira é o seguinte: Daciolo não tem chance. Aí eu pergunto, se no Brasil tem um número de 49 milhões de eleitores evangélicos, como é que Daciolo não tinha chance de ser eleito? Se Bolsonaro foi para o segundo turno com 49.276.897 votos e o Haddad com 31.341.997 votos, ou seja, dava para ser eleito sim, com certeza, pelo menos para o segundo turno, certamente que ele iria com folga, se não fosse a mentira que os pastores lançaram em todo o Brasil. E eles deitaram o terror para fazer com que essa mentira se tornasse verdade, dizendo o seguinte: nós precisamos derrotar o comunismo. Ou seja, se nós não elegermos Bolsonaro, nós vamos virar uma Venezuela. Ou seja, e é verdade mesmo, se por acaso caso o PT venha a assumir o comando da nação novamente, tudo indica que o Brasil se tornará brevemente uma Venezuela. Isso é uma verdade, é fato. Mas a mentira que foi acoplada a essa aí, então pegou direitinho. E aí nós observamos o seguinte detalhe: os evangélicos se tornaram massa de manobra nas mãos desses mercenários, desses pastores mercenários. Foram assim iludidos assim, que de tal maneira que eu fiquei impressionado. Até agora eu estou pasmo com essa situação. Eu quase que não acredito. Poxa, como é que Deus levanta um candidato, resposta de orações de muitos irmãos, para representar o Brasil, e os evangélicos rejeitaram esse homem, preferiram votar em outro candidato que nem evangélico não é.
nem comportamento de crente não tem. Não é esquisito o negócio? Realmente as coisas estão estranhas no Brasil ultimamente, principalmente no meio evangélico. E eu digo mais, se por acaso os evangélicos se empenhassem tanto em pregar o evangelho, da mesma maneira como eles estão empenhados em serem cabos eleitorais de Bolsonaro, certamente o Brasil já estaria totalmente evangelizado para a glória do Deus Altíssimo. A realidade é essa. É triste como o negócio está completamente invertido. Nós víamos aí no decorrer dos dias o Cabo Daciolo pregando o evangelho lá na Câmara dos Deputados. E do outro lado, lá nas igrejas, principalmente na dos mercenários, estavam ali quem? Os políticos, fazendo política nos púlpitos das igrejas. Isso é impressionante. A que ponto chegamos nesse Brasil? Bom, mas e a segunda? E a segunda resposta para a primeira pergunta. E agora, em quem devemos votar no segundo turno? Se votarmos no Haddad, é Venezuela na cabeça. Isso aí não resta dúvida. E agora? Vamos votar no Bolsonaro? Se nós votarmos também no Bolsonaro, nós estaremos endossando a atitude desses pastores mercenários que fizeram essa grande covardia com o nosso irmão Cabo Daciolo. Eu, particularmente, só ainda vou votar no segundo turno porque tenho um conterrâneo que é candidato a governo de Brasília, né, que é o Ibanez. E diga-se de passagem, é ibanês, ele não é libanês não, ele é piauiense, viu gente? É piauiense. É piauiense, para a glória de Deus. Aí vamos colocar também para a glória de Deus. Só vou votar no segundo turno porque tem um candidato ibanês que é meu conterrâneo e eu quero votar nele, para a glória de Deus. Mas se não fosse isso, eu ia me abster de ir para o segundo turno. Mas o meu voto para presidente vai ser anulado, com toda certeza. É a realidade. E aí não é sentimento de vingança não, porque se fosse de vingança eu iria votar no Haddad, só de raiva, mas não. Eu simplesmente não vou compactuar com essa covardia que fizeram com o meu irmão, com o nosso irmão Cabo Daciolo. Ou seja, de 49 milhões de evangélicos, apenas 1.300.000 e alguma coisa não se dobraram a essa grande farsa dos pastores mercenários que predominam no Brasil. Inclusive, não é nem da bancada lá evangélica lá da Câmara não, mas é lá do Senado, que já caiu, que é o tal de Magno Malta, agora tá aí de tal maneira glorificando a Deus como se fosse o Daciolo, né? Ou seja, Daciolo, sabe aquele óleozinho de peroba? Antecipa aí, dá um presente lá pro Magno Malta, porque o camarada é cara de madeira. A revoar.